Acabam de sair mais um estudo do Instituto Ricardo Jorge sobre saúde mental em tempos de pandemia, que diz que 25% dos inquiridos que saem mais afetados são as mulheres e os jovens adultos. Por isso mesmo, para também falar deste tema, convidámos a psicóloga Catarina Graça, bem-vinda, João Cardoso, psiquiatra, e Luís Oliveira, vice-presidente da Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares. Muito obrigado a todos por estarem esta manhã connosco. Começamos a ter dados concretos que refletem no fundo, que se já havia problemas, a pandemia acabou por adensar a saúde mental dos portugueses. Catarina. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, nós notamos em contexto clínico um acrescimento, por assim dizer, exponencial de casos, quer de ansiedade, quer de depressão. Outros casos também, mas principalmente estes, pessoas que já tinham uma perturbação de ansiedade chegam mesmo a atingir... Um agravamento de casos, sim, não é? Chegam mesmo a atingir uma perturbação de ansiedade com ataques de pânico. Os ataques de pânico muitas vezes trazem uma inviabilidade de viver a vida no dia-a-dia, porque passa-se a evitar de fazer uma série de coisas só para não sentir os sintomas associados ao ataque de pânico e até pode pôr em causa trabalho, vida pessoal da pessoa. Acaba por ser impeditivo, ou seja, imagino, hoje em dia tossir é quase um pecado, espirrar é quase um pecado, toda a gente se afasta, toda a gente tem quase a necessidade de se justificar, não é Covid. Isto acaba por, os medos acabam por adensar as perturbações, João? Sim. E agora, era o que estava a dizer, agora tudo é tudo receio. É COVID, tudo é um drama, é o apocalipse. Não, agora é primavera. São as alergias, porque existem, porque são e porque existem, assim como... É normal, atenção, também as pessoas não estarem bem, porque estávamos a falar aqui também de distinguir duas coisas diferentes. Está a ser posta em causa a nossa, vou dizer de todos, que a saúde mental, e há pessoas que acabam por ter doença mental. Ou seja, há pessoas que desenvolveram doença. Sim, uma coisa é a doença, outra coisa é a saúde Exatamente. mental. A minha resiliência, a minha capacidade de resistência pode ser levada ao máximo, e foi levada para muitas pessoas, mas nem toda a gente desenvolveu doença. Muitas pessoas ficaram doentes e pessoas que já estavam doentes ficaram ainda mais doentes. Mas nem toda a gente ficou doente, atenção. A Catarina dizia que nota isso em consultório, não é? Também nota este acrescente, Sim, ou seja, sim. fazendo esta triagem entre aquilo que é saúde mental e doença mental, vão-lhe aparecendo cada vez mais casos de saúde mental ou não? Vão-me parecendo cada vez mais casos de doença mental. Doença mental, que foi agravada? Foi agravada e saiu há pouco tempo um estudo de uns colegas meus que aumentou o número de referenciações dos cuidados de saúde primária, ou seja, os médicos de família que referenciaram a consultas de psiquiatria, aumentou muito no último ano. Como é que se trabalha este novo medo? Isto em contexto psiquiátrico, que é diferente do contexto de psicologia. Eu, por acaso, acho que o medo deveria ser trabalhado primeiro num setting diferente. Ou seja, eu sou médico, eu atuo quando as pessoas estão verdadeiramente doentes e quando outras intervenções, porque a maior parte de nós conseguimos resolver as coisas, mesmo, vamos dizer, as perturbações da ansiedade mais ligeiras, desenvolvemos com os nossos amigos, com o apoio dos amigos, da família, e só depois é uma pirâmide. Certo. E eu devia estar no topo da pirâmide. Ou seja, as pessoas vão ao psiquiatra quando as outras intervenções Também não acho. resultaram. Ou seja, já lá vamos, Luís, não me esqueci de si. Começamos então no consultório de psicologia, precisamente, é isso? Sim, efetivamente noto que algumas pessoas nos procuram, se calhar já tinham consultado primeiro a psiquiatria, portanto acabam por ter ali um apoio também na sintomatologia, portanto um tratamento muito sintomático. E no diagnóstico também, que realmente resulta, as pessoas podem realmente numa fase mais a curto prazo sentirem ali algum alívio dos sintomas, mas quando vamos analisar a causa que levou a pessoa a ter aqueles sintomas, ela acaba por estar lá. E então um trabalho complementar, se calhar nesses casos, seria muito mais produtivo para que depois na retirada da medicação haja de facto a ausência da perturbação, daquilo que realmente perturba emocionalmente a pessoa. Complementando estas necessidades, temos também a Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares. Luís, qual é a vossa área de abrangência, a vossa área de atuação? Muito bom dia, obrigado pelo convite. A ADEB é uma associação de âmbito nacional, é a associação com maior representatividade na área da saúde mental em Portugal. Nós temos 3.800 afiliados e temos 600 sócios ativos. Destes 600 sócios ativos, cerca de 50% têm o diagnóstico bipolar. Temos depois 25% com diagnóstico unipolar, portanto, depressão, não é? Bipolar, dois polos, não é? Depressão, euforia, mania.
E depois temos ali uma faixa de 15% de familiares, a quem damos também apoio e os outros, sensivelmente 10%, têm a ver com outras patologias, também na área da saúde mental. Receberam pedidos de ajuda ao longo deste tempo de pandemia, neste último ano? Sim, nós no segundo trimestre de 2020 houve uma quebra significativa naquilo que são os apoios efetivos, tendo esse apoio sido prestado, acima de tudo, através do apoio SOS. Nós temos uma linha SOS. Houve, de facto, uma necessidade de reajustar. Portanto, nós nunca fechamos e digitalizámos todos os nossos serviços. Nós já fazíamos isso e aquilo que verificámos foi que no segundo semestre tivemos um aumento de procura, digamos, na área do acompanhamento individual de 40%. Portanto, as pessoas que já iam à ADEB tiveram uma grande necessidade de recorrer a estes serviços de apoio. Sim. No quarto trimestre voltámos a ter também um aumento na ordem dos 40%, sendo que no fim do ano, mesmo no segundo trimestre, estando nós a não fazer consultas efetivas, não é, por uma questão de adaptação, mas sim a dar apoio ao SOS, constatámos que houve uma procura de serviços ao nível dos 10% ou 11%. Este trimestre mantemos também, portanto, registamos uma necessidade de apoio, não é, de tratamento que anda na ordem dos 40%. Portanto, calculo que trabalhem de braço dado com ambas as áreas de psicologia e psiquiatria, dependendo de caso para caso. Obviamente, nos casos já diagnosticados de bipolaridade e afins, já estamos aqui na área da psiquiatria, não da psicologia, mas calculo que trabalhem de braço dado com estas duas áreas. São, de facto, duas áreas que têm muito que fazer nos próximos tempos, até porque uma das coisas que sai no resultado deste estudo é o medo do futuro, seja por questões económicas, seja por questões de saúde, ou ligadas também a certas patologias que se agravam aqui com este medo do futuro. Sim. Aqui a questão é isso mesmo, é porque nós não sabemos bem o que vai acontecer. A história do arco-íris e do vai ficar tudo bem é bonito. Certo, funcionou até certo Foi ponto. Bom no ano passado, mas agora vimos que... Nos primeiros 2 meses? Sim, sim, e depois vimos que não, se calhar não vai ficar tudo mais ou menos. Sim. Tudo bem, tudo não vai voltar a ficar bem. E para algumas pessoas isto passou e vai seguir e a vida segue, e para outras vai deixar mazelas. E é com essas pessoas que temos que trabalhar para... Pode-se desenvolver doença que não se tinha antes neste contexto? Neste contexto de pandemia? Ou explotou apenas uma coisa que já lá estava e que se calhar estava mais mascarada? Isso é uma resposta complicada. Eu vou dizer um ninho. Okay. Sim. Eu acho que há um traço de personalidade que pode ser potenciado por esta... Espoleta-se com esta situação. Sim. Não vou dizer que toda a gente que passa pela mesma situação desenvolve doença, nem sabemos bem porque é que algumas pessoas desenvolvem e outras não. Há traços de personalidade, há questões genéticas, há questões ambientais, ou seja, sim, sabemos que, claro que se eu tiver uma casa com jardim e se eu tiver muito dinheiro, eu passo pela pandemia muito melhor. Bom, nesse caso passa-se pela vida toda muito melhor do que as outras pessoas, não é? Quer dizer, isso nós sabemos que é um fator de doença, que é ter meio socioeconómico baixo. Logo, isso é um fator para desenvolver qualquer doença. Mas este tipo de condicionalismos que vivemos no último ano também se deixam premiar por essa clivagem? Ou seja, de facto, se tivermos um jardim para apanhar sol quando estamos confinados é muito diferente do que se estamos num T1 de 40 metros quadrados. Como é óbvio, é evidente. Mas não é transversal a todas as classes sociais? Esta vida que fomos vivendo no último ano? Eu acho que o que é um problema para um pode efetivamente não ser para o outro. Uma pessoa num T1 sem varanda, sem jardim, pode ver outras problemáticas que não vê a pessoa que tem uma vivenda com jardim. Sim. Portanto, eu acho que tem muito a ver com o foco no problema que a pessoa dimensionou para ela. Eu acho que é a forma que a pessoa tem de percepcionar o problema que está a viver. Sente-se uma maior noção da parte das pessoas de que, de facto, precisam de ajuda e de consultarem psicólogos e psiquiatras, ou ainda há muito prurido e preconceito em relação a isso? Eu acho que ainda existe muito preconceito e é um dos fatores que agrava a doença, é o estigma. Claro. Às vezes não é do próprio, porque se o próprio disser
diz à família ou aos amigos, pá, estou a pensar ir a pessoa A ou B, não interessa, estás maluco, isso é para malucos. Vais ficar maluco, vais ficar lá... Bom, e é aqui, Luís, que entra uma ação da ADEB, porque pode perfeitamente colmatar este estigma e este medo que as pessoas podem ter se dirigirem à ADEB, podem ser encaminhados da melhor forma, certo? É verdade, é verdade. A ADEB já existe há 30 anos, tem um conjunto de valências, desde uma linha SOS, desde o apoio individual, as consultas individuais para pacientes e para familiares, tem grupos de autoajuda, tem grupos de gestão de stress e ansiedade, tem grupos de prevenção do suicídio, tem atividades culturais e recreativas, temos um grupo musical, temos... Têm condições para tentar diagnosticar e melhorar ao mesmo tempo? O diagnóstico é sempre feito pelo psiquiatra. Claro. Nós trabalhamos, eu sou neuropsicólogo, não é? Agora estou mais direcionado para as questões da gestão e da organização, mas o nosso grande papel é a questão da literacia em saúde. Exatamente. Nós temos um grande problema, que a literacia, falando lá para casa, é a capacidade que nós temos de compreender algo, não é? E resolver algo, não é? E o problema é que os nossos níveis de literacia são baixíssimos. E a literacia também, ou a iliteracia neste caso, Luís, também mata ou aumenta o estigma e o preconceito. Também, e é precisamente por isso que fazemos estes debates que, infelizmente, por questões de tempo de televisão, se tornam mais curtos do que aquilo que gostaríamos. Queremos agradecer Luís, João, Catarina, por terem estado esta manhã connosco. Obrigado nós. Bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia.